O nosso protagonista, chamado Yonsong, era apenas um caçador normal de rank C+. Entretanto, sua vida muda completamente quando um dia uma constelação oferece um contrato para ele. Apesar das condições muito ruins do contrato, ele aceita, pois queria ficar mais forte. Assim, ele é mandado para um lugar chamado Abismo para treinar e se tornar servo dessa constelação. Entretanto, ele acaba sendo pego em uma tempestade de mana, sendo jogado para um lugar desconhecido do abismo. Acreditando ser tudo apenas um treinamento preparado pela constelação, ele começa a se aventurar pelo abismo. Esta é a parte 9. Caso ainda não tenha visto as outras partes, deixarei a playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista, após retornar para a Terra, reencontrou um velho amigo chamado Huang. Após alguns eventos, acabou revelando que era uma constelação e que a Terra está em perigo, pois constelações malignas podem chegar a qualquer momento. Além disso, Yonsong revela que outras constelações já têm muitos servos na Terra e já são bem conhecidas. Por outro lado, ele tem que começar do zero, então estava em desvantagem. Huang questiona se ele não vai mais pedir a sua ajuda. Yonsong diz que Huang já está vivendo sua vida, então não quer arrastá-lo para o meio de tudo isso. Huang pensa que o caçula do clã protegeu a Terra no abismo por 10.000 anos, e ele só tentou parecer legal porque era mais velho. Assim, questiona com quem ele está preocupado, dizendo que ele deveria estar preocupado com Yonsong e não ao contrário. Yonsong diz que não precisa, Huang fala que vai ajudá-lo, Yonsong pergunta se ele tem certeza e Huang confirma. Yonsong pensa que não queria que uma pessoa que ele conhece fosse pega em uma luta entre constelações, mas parece que ele não vai recuar. Com isso, Yonsong fala para aceitar sua oferta, e assim Huang se torna o servo dele, onde sua alma foi vinculada à constelação. Caso desobedeça às ordens da constelação, ele pode ser penalizado, e como sendo o servo de uma constelação, ficará ainda mais forte. Após esses eventos, Huang fala que em todos seus anos nunca achou que ele fosse formar um contrato com uma constelação. Ele questiona se firmar esse contrato não significa que todos os passos do seu clã serão monitorados. Yonsong diz que se ele quiser, não precisa monitorar eles. Assim, Huang pergunta qual seria o plano e como pode ajudá-lo. Yonsong fala que o plano é começar escondendo o fato de que ele é uma constelação, já que seria bem problemático se ele for descoberto. Mesmo assim, ele fala que de qualquer forma vai continuar aumentando o número de servos enquanto esconde o fato de que é uma constelação, pois precisa de servos para quando encontrar outras constelações. Com isso, Huang fala para confiar nele, e Yonsong questiona se ele consegue vencer um duelo direto contra o grande demônio. Huang diz que um caçador sempre participa de batalhas assim em grupo, onde não fazia sentido tentar derrotá-los no 1 contra 1. Mas espera que Yonsong não tenha pensado que ele irá perder, e Yonsong diz que não pensou nisso. Huang diz que na UHC ou em outros campeonatos, seja em equipe ou sozinho, ele estava confiante e não estava nem um pouco intimidado. E se for uma batalha contra uma constelação ou qualquer outra coisa, era só jogar todos eles em seu caminho. Yonsong pensa que a magia usada em esportes chamada de universo alternativo é frequentemente usada por constelações também. Com isso, ele acha estranho que os humanos participem de esportes de caçadores usando essa magia. O gato concorda com sua opinião, dizendo que o motivo pelo qual essa magia foi tão amplamente difundida foi pelo fato das constelações batalharem da mesma forma. Na Batalha de Constelações, servos das constelações são enviados para batalharem uns contra os outros. É bem provável que as constelações tenham a intenção de que esportes de caçadores como o HC se tornassem tão populares, já que é mais fácil escolher os servos com base nos níveis de performance. E Yonsong questiona se essa especulação não é um pouco maluca, onde ele estava dizendo que as constelações assistem a esse tipo de evento. O gato fala que vai ser muito divertido para ele assistir a isso, dizendo para não subestimar o tédio das constelações, onde até mesmo agora muitas constelações estão se contorcendo em agonia pelo tédio. De qualquer forma, Yonsong fala que se os servos fossem lutar como nos esportes de caçadores da Terra seria uma grande vantagem para Huang, já que ele está acostumado a esse tipo de luta, sendo praticamente um campeão entre os caçadores. E, por mais que seja importante aumentar o número de servos, é preciso se tornar o objeto de inveja deles. Huang fala que entende o que está dizendo e questiona se Yonsong precisa ganhar fama como caçador. Ele confirma. O caçador mais forte, quando uma masmorra de ranquear se abre, esse é o tipo de caçador que o governo do país irá implorar por ajuda. Por mais que as pessoas digam que o caçador de seu país é o mais forte, todas elas sabem lá no fundo qual é o caçador mais forte que carrega a fé e a devoção delas. Huang pensa que Yonsong definitivamente tem as habilidades, mas se pergunta como farão para mostrar isso ao mundo.
Assim, Huang fala que vai apresentá-lo a um clã, dizendo que vários grupos de clã estão sob sua liderança. E desde que consiga provar sua lealdade, eles te recompensarão bem, então as pessoas estão morrendo para entrar no clã. E Seong diz que pode fazer tudo isso sozinho. Huang se irrita e fala que ele precisa esconder o fato de ser uma constelação, tendo que usar seus poderes de forma adequada. E Seong fala que apesar de ter conseguido limitar seus poderes ao máximo desde que ele consiga controlar bem, pode batalhar contra Rank A e S. Huang fala que vai enviá-lo para um clã onde eles aceitam os melhores candidatos. Com isso, fala para Seong procurar por algumas joias brutas lá, já que ele pode recrutá-los como servos caso eles provem ser úteis o bastante. E Seong fala se não acha que eles irão ficar insatisfeitos se um usuário de artes marciais de rank C+, como ele se juntar ao clã deles. Huang responde que eles não vão gostar nem um pouco, com isso diz para ele subir de nível. Assim que alcançar o Rank A se tornará uma arma estratégica governada pela nação, e somente aqueles que alcançaram as mais altas performances são honrados como Rank S. E agora que ele parou para pensar, é bem incrível que Huang seja um Rank S, já que esse é um título dado a menos de 10 pessoas no mundo inteiro. Huang fala para eles irem em frente e dar início a tudo o que podem, dizendo para Seong ir para os rounds preliminares da UHC por enquanto. E Seong questiona sobre isso. Huang pergunta se ele sabe quantos caçadores querem competir no HC, onde ele precisa passar pelos rounds preliminares para poder ser aceito como profissional na liga. Assim, fala para ele ir para os rounds preliminares na próxima semana e se acostumar com isso até lá. E Seong pergunta se acostumar com o quê? Em seguida, Huang dá um celular para ele, dizendo que usam isso para tudo, incluindo ver as notícias. Pouco tempo depois, Huang fala para trazer o equipamento de avaliação, pois tem uma pessoa para ser avaliada. Huang diz que precisam de um gerente confiável e pergunta onde estava sua filha. Um funcionário pergunta qual delas. Huang diz aquela com o pior temperamento, a gerente de Rank A chamada de Aine, mas ele não tem certeza se ela vai gostar de Seong, já que ele é bem difícil de lidar também. Poucos dias depois, Seong vai para o local da competição preliminar. Ao olhar ao redor, ele pensa que parece que os caçadores continuam os mesmos de sempre. E diz que a pessoa que venceu o campeonato virará um profissional do HC, com isso o que mais precisava saber. Um cara diz que são as preliminares para a liga da classe C, entretanto haverá muitos caçadores da classe D e participando, e sempre haverá outras oportunidades. Então pede para ele ir com calma e usar isso como aprendizado, e Seong agradece pelo conselho e diz que vai manter isso em mente. Em seguida ele fala para Odayon esperar por ele, dizendo que parece que isso vai levar um dia inteiro, questionando se os esportes de caçadores são assim tão interessantes. Na sala de espera da competição, Seong percebe que tinha repórteres, pessoas de companhias de transmissões e também um recrutador de clã. O recrutador comenta que não tem caçadores decentes nessas preliminares de torneio, com isso porque eles pediram para ele vir. Outro comenta que sabe como é e diz que apenas precisam esperar, pois talvez caçadores decentes apareçam. O recrutador se pergunta se aquele cara do aparelho de medidas não trapaceou. Um pouco antes, no passado, um cara recebe uma ligação dizendo que algo incrível aconteceu, onde um cara quebrou um aparelho de medidas. Ele pergunta se não deram um equipamento defeituoso e por isso ele foi capaz de quebrá-lo. O outro fala que ele é realmente forte, dizendo que ele é um retornado do abismo, alguém de 30 anos atrás, e ele passou em todos os testes, não havia normalidades nele. Outro cara pergunta se devem enviar alguém para recrutá-lo. O chefe pensa que um usuário de artes marciais não parece bom, não importa o quanto ele pense nisso. O outro cara questiona se devem esquecê-lo. O chefe fala que já pegaram o dinheiro, com isso ele deve ser de alguma serventia, por isso entraram em contato com eles. E mesmo que ele não tenha realmente quebrado o aparelho, ainda assim ele deve ter uma grande quantidade de poder mágico. Assim, diz para o cara ir e confirmar com seus próprios olhos se ele possui uma quantidade decente de poder mágico e pedir para ele aprender magia. O cara pergunta como deveria fazer isso. O chefe questiona se ele acha que está recebendo seu salário de recrutador para fazer o quê. Assim, ele pensa que não tem escolha, onde deveria ver o quão bom ele é em artes marciais. No presente, novamente, chega a vez de Seong lutar. Por entrar no mundo virtual, ele precisa controlar seu poder para que o mundo virtual não seja destruído. E Seong pensa que ainda deve ser capaz de usar o punho de Ki, mesmo com todas essas limitações, e comenta que quanto mais difícil for para ele, seu poder existencial vai aumentar. O juiz fala que eles serão desqualificados se lutarem antes do sinal, e de acordo com as regras podem usar qualquer habilidade sem limites.
Caso algum deles se renda ou se ambos estiverem incapacitados de lutar, a partida terminará. Os espectadores da transmissão estavam vendo o usuário de artes marciais pela primeira vez em um tempo. Para eles, Yeon Seong é como um fóssil vivo. Em outro lugar, um cara comenta que Yeon Seong é de classe C+, com isso talvez mostre uma boa performance. Outro comenta que se ele está nesse nível, ele deve ter tomado algum tempo para aumentar a classe e é um usuário de artes marciais. Seu oponente comenta que é a primeira vez lutando contra um usuário de artes marciais. Assim, pensa em colocar uma distância entre eles assim que a partida começar, então usa uma magia de segundo círculo. Assim que a partida começa, para surpresa do cara, Yeon Seong já estava na sua frente, o derrotando com apenas um soco, deixando todos surpresos. Yeon Seong comenta que isso foi meio decepcionante. Rapidamente, o recrutador diz que precisa relatar isso. Assim, liga para seu chefe, dizendo que o oficial de avaliação não se enganou, ele é realmente uma joia rara, uma sub bem refinada, e diz que ele se tornará uma força poderosa. O chefe fala que não acreditava que haveria uma joia decente entre os usuários de artes marciais e acha isso interessante. E fala que parece que será difícil para ele superar seus limites, mas pede para recrutá-lo. O recrutador pensa que precisa mostrar resultados se não quiser ser demitido, com isso vai até ele. Yeon Seong pergunta se ele é o recrutador. O cara questiona como ele sabia. Yeon Seong diz que ele parece com um. O cara diz que ele tem realmente bons olhos e fala que os caçadores dos dias atuais são realmente especiais. E também fala que ele deve saber mais ser um caçador nos dias atuais não é mais o mesmo que no passado. Onde, em comparação com os caçadores que costumavam se envolver em lutas constantemente, os caçadores da atualidade nem podem ser considerados caçadores. Yeon Seong comenta que foi isso que pensou no início também, mas acha que não é tão ruim assim como os caçadores são atualmente. Pois não importa onde treinar, o que importa é quão forte é, e as pessoas podem considerá-lo um babaca arrogante se ouvirem o que acabou de dizer. Com isso, diz para ele ter cuidado com suas palavras. O cara questiona se Yeon Seong sabe o motivo da sua visita. Yeon Seong responde que provavelmente um recrutador veio para tentar recrutá-lo, que outra razão poderia haver. O cara confirma e pergunta se ele ouviu falar do clã Ambitus. Pela reação de Yeon Seong, o cara diz que parece que ele já ouviu falar deles antes. Yeon Seong responde que não exatamente, era a primeira vez que ouviu falar deles. E também fala que em primeiro lugar acabou de voltar do abismo, como ele poderia ter ouvido falar deles. O cara fala que se ele é um retornado do abismo pode ser um pouco difícil para se ajustar agora, e coisas como o que deve fazer a partir de agora ou que tipo de time ingressar, ele deve ter muitas preocupações. Mas diz que ele não precisa se preocupar com isso tudo, pois o clã deles poderá ajudá-lo, e em raids eles garantem que pelo menos 2 pessoas irão acompanhá-lo. Além disso, também podem apoiá-lo financeiramente e fazer com que caçadores de alta classe o ensinem magia pessoalmente. Yeon Seong fala que é um usuário de artes marciais. O cara fala que mesmo que ele diga isso, se entrar na masmorra com eles e ganhar habilidades, isso o tornará mais forte. Yeon Seong fala que acha que preferiria um clã que tivesse usuários de artes marciais. O cara fala que não quer desprezar o potencial de Yeon Seong, mas diz que ele ainda é um caçador de classe C e aumentar o rank não é tão fácil quanto pensa. Yeon Seong fala que entende. O cara diz que assim ele gostaria de assinar um contrato com eles, mas rapidamente Yeon Seong nega. O cara fala que ele vai se arrepender disso. Yeon Seong diz que cabe a ele lidar com isso e questiona se pode fazer uma pergunta. Falando que o pagamento inicial e as taxas de distribuição são bem extravagantes, com isso questiona se o clã Ambitus não está sendo generoso demais. Onde ele só viu uma das suas partidas a preliminares, o cara fala que é por isso que o clã deles é forte, porque eles são ousados. Yeon Seong comenta que parece mais como se ele tivesse algo na manga, o cara pergunta por que diria isso. Yeon Seong diz que, por exemplo, ele obteve as informações dele em outro lugar com antecedência, onde coisas assim também aconteceram no passado. As pessoas subornavam o examinador e roubavam novos caçadores, os colocando-os em seu clã. O cara fala que não tem ideia do que ele estava falando. Yeon Seong pede desculpas se isso não é verdade. Em seguida, uma garota vem falar que sua partida seria a próxima. O cara fala que nesse caso estava indo também e estará torcendo por ele na sua próxima partida. Yeon Seong pensa como vai lidar com isso, já que Hwang vai reavaliar seu rank novamente, com isso ele precisa ficar por volta do rank B. Ao chegar na arena, ele pensa que vai limitar seu poder a 90% da sua energia interna e velocidade, e também precisa reduzir um pouco dos poderes da sua técnica básica. O sistema informa que ele criou com sucesso uma nova arte marcial de rank B.
Com isso, Yeon Seong decide nomeá-la de Artes da Luz Oculta, devido a isso seu poder existencial aumentou. Ele pensa que seu poder existencial está aumentando constantemente, mas é muito lento. Com isso, se pergunta se há algo que ele possa fazer sobre isso. O gato estava em pânico, perguntando o quão rápido ele quer que aumente, dizendo que será bom para ele construir sua família e preparar um templo de constelação, ou ele pode simplesmente aumentar seus seguidores. Yeon Seong diz que ele tem razão, onde vai precisar pensar sobre isso depois das finais das partidas preliminares. Antes da partida começar, Yeon Seong decide verificar o nível do seu adversário, assim descobre que o cara é pelo menos um Haki C e usa principalmente o combate corpo a corpo. Assim, acha que vai ser interessante, mas se pergunta por que ele está usando um arco quando usa o combate corpo a corpo. Logo em seguida, a partida começa. O cara tenta usar o arco, mas Yeon Seong já estava na sua frente. O cara pula para trás e pensa que isso não pode continuar assim, onde ele precisa mudar para o combate corpo a corpo. Com isso, usa uma habilidade e lança uma onda de ataques. No entanto, Yeon Seong desvia de todas sem dificuldade. Um cara na plateia questiona se essa é a técnica de movimento de um usuário de artes marciais. Logo em seguida, Yeon Seong dá um soco no ar e só com o vento joga o cara para trás com tudo, vencendo o duelo. Os caras comentam que ele é realmente um monstro, onde não era à toa que ele apareceu como usuário de artes marciais, o que não era visto há um bom tempo. O recrutador pensa que precisa fazer com que ele assine o contrato não importa como, e se pergunta como poderia explicar isso ao líder. Outro comenta que parando para pensar, ele terminou todas as partidas com apenas um golpe. Outro cara diz que parece que ele é muito bom, mas tem certeza que não vai conseguir vencer com um único golpe em todas as partidas, dizendo que um caçador chamado Eli, um novato que o clã Strakeland está apoiando, é um especialista que luta contra caçadores. E é por isso que ele não faz raids, ele é do tipo que visa as pessoas, onde se topar com ele, acabou. No entanto, usuários de artes marciais são bastante raros, com isso é uma pena. Com o passar do tempo, Yeon Seong vinha ganhando todas as partidas com apenas um golpe. Todos não conseguiam acreditar, pois até mesmo Eli perdeu, e sem dificuldade ele é o vencedor das preliminares de Rank C. Ele tem cerca de 10.000 anos de experiência de luta no abismo e está em um nível no qual pode ver o próximo movimento do oponente só observando como ele respira. Os ditos caçadores, que eram considerados especialistas em duelos, não eram nada para Yeon Seong. O gato diz que ele terá problemas no futuro se deixar isso subir à sua cabeça. Além de ter vários recrutadores atrás de contratá-lo, várias constelações agora estavam interessadas nele. Yeon Seong pensa que tem algo estranho nas mensagens dessas constelações. As constelações geralmente não fazem ofertas tão facilmente, no entanto, eliminar todos os seus inimigos das preliminares de C+, causou uma grande comoção. Todas as constelações estavam vendo Yeon Seong como uma joia incrível agora. Uma das constelações comenta que parece que ele escondeu sua força, pois o gato disse para ele fazer isso. O guerreiro avisa ao gato que ele não faz parte do Tratado da Terra e assim manda vazar. O gato diz que um contrato doméstico não tem nada a ver com o tratado. Então, se ele tiver problemas com isso, o guerreiro deveria fazer um contrato doméstico. O guerreiro diz que pode lutar contra constelações que não fazem parte do tratado a qualquer momento. O gato fala que se ele tiver algum problema, era só vir encontrá-lo no seu território. Uma batalha entre constelações, embora eles estejam apenas discutindo por meio de mensagens do mundo, é muito intenso. A constelação Gato está muito confiante porque sabe que sua localização atual é desconhecida e portanto não pode ser encontrado. O guerreiro fala que não vai esquecer disso, e Yeon Seong diz para o guerreiro que não tem intenção de fazer o contrato com alguém como ele e diz para vazar. O guerreiro se irrita e pergunta se ele sabe com quem está falando bobagem, questionando se ele sabia que todos aqueles que estão condenados porque se bancaram de espertinhos com ele foram amaldiçoados. Yeon Seong pergunta se ele estava orgulhoso de se tornar uma constelação que mostra isso aos mortais, questionando se ele ainda pode se chamar de Guerreiro da Loucura e do Sangue se não pode fazer nada quando outras constelações estão o confrontando. Assim, fala novamente que não tem interesse em fazer contrato com alguém como ele e diz para vazar. O guerreiro fala que ele vai se arrepender disso e Yeon Seong realmente não sentia necessidade de permanecer discreto. Em seguida, o gato entrega 10 pedras de alma porque ficou impressionado com seu discurso. As outras constelações ficam chocadas. Yeon Seong questiona o que ele estava fazendo e o gato sussurra secretamente que isso tudo faz parte do seu plano. A moeda que as constelações usam são as pedras de alma, e o gato está tentando parecer que está subornando Yeon Seong e provocando o resto.
O gato diz que ele precisa ter dinheiro se não quiser ser desprezado. Yeon Seong pensa que só pensou em seu poder existencial até agora, então não pensou em dinheiro ainda. Mas mesmo assim agradece ao gato, pois se não fosse por ele estaria em apuros agora. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!